Esta aldeia de Pennas-Roias fica no concelho de Mogadouro, no distrito de Bragança, e fomos visitá-la para conhecer melhor um dos castelos templários que formavam a antiga linha de defesa com Castela no início da nacionalidade. Este e o Castelo de Mogadouro foram ambos doados à Ordem do Templo em 1145 por Dom Fernando Mendes de Bragança, casado com a irmã de Dom Afonso Henriques. A torre que vemos é a antiga torre de homenagem do antigo castelo mandado construir no século XII pelo próprio Gualdim Pais, o mestre da Ordem dos Templários. Mais tarde, em 1187, Dom Sancho I concede foral a Pennas-Roias, que passa a ser sede de concelho. O castelo tinha 2 linhas de muralha e albergou no seu interior a primeira povoação até ao século XVI, quando já não tinha valor estratégico e a vila passou a desenvolver-se do lado fora da muralha. É interessante notar que as paredes da torre não fazem ângulos de 90 graus entre elas. Os templários ajustaram as paredes à morfologia natural da rocha, em vez de alterarem o terreno. Isso é uma característica coerente com o estilo e a mentalidade funcional das fortificações templárias. Estamos agora no centro da aldeia, onde fica o Pelourinho e a sua praça, de um lado a Igreja Matriz e do outro a Capela da Misericórdia. A Capela da Misericórdia deverá ter sido aqui construída após a construção da de Mogadouro, em 1559, o que reflete a importância que a vila ainda detinha nessa época. Ao contrário da Igreja Matriz, a Misericórdia tinha uma função mais social e caritativa. Era gerida por uma irmandade. O Pelourinho de Pennas-Roias, que se pode ver hoje na aldeia, é uma réplica contemporânea, inaugurada em 2015, mas o monumento original datava do século XVI, mais precisamente da época manuelina. Ele foi desenhado por Dom Duarte de Armas no seu famoso livro das Fortalezas, e era um pelourinho de gaiola, um estilo decorativo muito elaborado e raro nesta região. A Igreja Matriz tem uma fundação muito antiga, do século XII para o XIII, e está intrinsecamente ligada à presença em Pennas-Roias da Ordem do Templo. Ela está dedicada a São João Batista, que foi um dos santos preferidos das ordens militares. Aqui vemos um tipo de sepultura em forma de banheira ou antropomórfica, muito comum no norte de Portugal durante o período da Reconquista e Repovoamento. O facto de ser uma peça individual em granito trabalhada indica que seria destinada a alguém de um estatuto social elevado, um cavaleiro da ordem, um clérigo ou um nobre local.
Uma dúvida ficou. Onde ficaria a localização da Casa da Câmara e respectiva cadeia? Seria nesta casa com uma réplica de um escudo templário? Ou seria esta casa com esta coluna trabalhada adoçada à fachada na Rua dos Caldeireiros? A mim me pareceu a primeira. Esta Rua dos Caldeireiros encantou-me pelas antigas casas locais do século XVIII que ainda resistiram até aos dias de hoje, mesmo que abandonadas. Elas são exemplos vivos de como se resolviam os vãos das portas e janelas e os cunhais das paredes. As paredes em alvenaria de pedra de xisto, em que o suporte dos vãos era com peças grandes de xisto, outras com blocos trabalhados de granito.